A condição para ter a vida transformada. Eu sei que muitas pessoas, na sua oração, suplicam a Deus a graça de uma transformação interior, a graça de uma mudança, não é? Uma mudança de vida. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, transforma a minha família. Mas, gente, existe uma condição para que essa transformação aconteça. E eu partilho isso com você à luz do Evangelho. Lucas, capítulo 5, versículos 27 ao 32. É exatamente o chamado de Levi. O chamado que Jesus faz àquele cobrador de impostos. Veja, muitas vezes você pode pensar assim, não, mas a minha vida jamais será transformada por causa do meu pecado. Gente, mas é exatamente essa transformação que Jesus veio fazer e veio operar. Jesus é aquele que perdoa os pecados. Levi é considerado um pecador público. O pecado não é obstáculo à transformação da sua vida, mas poderíamos até mesmo dizer, é quase como que uma condição. Porque a libertação de que Jesus veio realizar nas nossas vidas é a libertação do pecado. É aquilo que os fariseus não conseguem entender. Veja, Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, gente, eu não vim para aqueles que estão sadios, mas eu vim exatamente para aqueles que estão doentes. São os doentes que precisam de cura, são aqueles que estão com a vida entravada, que precisam de libertação, são aqueles que estão numa vida de vício, são aqueles que estão distantes, que precisam do toque da graça de Deus, que precisam dessa transformação. Entende? Por isso que o Evangelho é uma mensagem de consolo e de esperança para nós. Mas é verdade que isso não é o suficiente. Claro, a iniciativa é sempre de Deus. Esse vídeo chegou até você porque a iniciativa é sempre de Deus. É Ele que sai à procura das suas ovelhas. Foi Ele que foi à procura da irmã Maria Raquel, nos poços profundos em que ela se encontrava. Só que Santo Agostinho já vai nos lembrar, nos recordar, dizendo assim, o Deus que te criou sem ti, não pode te salvar sem ti. E aqui entra a condição para a transformação. Por que eu digo que é a condição? Que Deus quer nos salvar, não resta dúvidas. Mas se nós queremos ser salvos, se de fato nós queremos ter uma vida transformada, é aqui que entra, é o que faz a diferença em toda essa história. Ou seja, a condição está na nossa resposta. Levi, diz a palavra hoje, que Levi imediatamente ele se levantou então, não é? Imediatamente, Levi deixou tudo, levantou-se e seguiu o Senhor. E olha que comentário belíssimo, belíssimo. Faz o missal hoje. O pecado que alguém possa ter cometido não constitui obstáculo, porque Jesus perdoa pecados. O que é necessário? Que o homem reconheça o próprio pecado. Aqui está a condição. Que o homem reconheça estar no caminho errado. É o publicano que entra no templo e bate no peito e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Não significa dizer, Senhor, me deixe no meu pecado, me deixe nesse poço profundo, não. Mas é exatamente reconhecendo o nosso nada, a nossa miséria e dizer, Senhor, me ajuda, me perdoa. Quando a pessoa está no caminho errado e ela não reconhece isso, ela jamais vai se voltar para Deus. Ela continua o seu caminho autossuficiente. Talvez ela se lembre de Deus aqui e acolá quando ela precisa de alguma coisa, mas tão logo ela conseguiu. Não é assim? Mas quando alguém reconhece, peraí, eu estou perdido aqui. Esse caminho aqui está errado. Eu estou desorientado. Ela imediatamente se ajoelha, como o salmista vai dizer, e clama, como o povo de Israel. Nós vimos no Rosário da Madrugada, gente, que nós estamos vivendo no Rosário da Madrugada é algo sobrenatural. O povo de Israel se deu conta da escravidão que estava vivendo. E por isso, diz a palavra, Êxodo 2, eles levantam a Deus um clamor. E dizem, Senhor, ajuda-nos. E Deus ouve o clamor. Que bonita a palavra diz, Deus ouviu, Deus viu, Deus lembrou-se, Deus reconheceu. E Deus vai agir então ali na história do seu povo com mão poderosa, com braço estendido, e vai tirar o povo daquela escravidão, porque eles reconheceram, porque eles clamaram pelo Senhor. Olha isso aqui, gente. Olha que belíssimo. Chegou a vez de um publicano, Levi.
que um dia se sentará no banco, não mais para exigir o imposto, mas para escrever o primeiro evangelho. Às vezes nós somos tentados a desistir, não é, daqueles que nós amamos e que trazemos na nossa oração. Olhamos para os nossos irmãos e dizemos, você não tem jeito. Nós não podemos desistir de ninguém. Deus não desiste de nós. Não existe causa perdida para Deus. Talvez muitas vezes você também se coloca ali no seu momento de oração após uma queda e diz, não tem jeito, Deus, eu não consigo. Não tem jeito, eu tento, mas eu caio sempre nesse mesmo pecado. Uma vez eu cheguei para o sacerdote na confissão e disse isso. Eu me lembro até hoje. Eu disse, padre, toda semana eu estou aqui confessando esse mesmo pecado. Eu estou cansada. E o padre olhou para mim, já um padre bastante experiente, idoso, hoje já falecido, nosso saudoso, querido padre Luciano. Ele olhou para mim e disse, filha, se for preciso toda semana estar aqui confessando esse pecado, confesse. Porque quem tem que se cansar é Satanás, de lhe tentar sempre no mesmo ponto. E foi uma palavra de sabedoria, porque eu perseverei, e dali a pouco eu tinha conseguido vencer aquele pecado. Quem tem que cansar é Satanás. O que nós não podemos é nos acostumar ao pecado. Né? O que nós não podemos é nos acostumar a ele, não. Perder a sensibilidade, fazer como se não fosse nada. Eu tenho que ter a consciência que aquilo ofende o coração de Deus e eu preciso apresentar na minha oração, na minha confissão, essa dor. E dizer, eu caí, mas eu não quero mais. A palavra de Deus diz que o justo, que na Bíblia é o santo, ele cai 7 vezes ao dia. Mas sabe qual é a diferença? Ele não vai ficar prostrado, ele se levanta. E a maior obra que Deus tem a realizar no coração é a humildade. Não adianta nós ostentarmos tantas virtudes se nós não trazemos essa virtude rainha, essa virtude basilar, que é a humildade. Qualquer edifício espiritual, ele só pode ser construído, ele só se assenta sobre a virtude basilar da humildade. A caridade é a virtude rainha, mas a humildade é a virtude basilar. É ela que dá fundamento e base a todo um edifício espiritual que estamos construindo com a graça e com a misericórdia de Deus. Olha que palavra poderosa isso o Senhor hoje proclama sobre a sua vida. Aquele que um dia se sentou no banco para cobrar impostos, para oprimir o povo, é o mesmo que lá na frente, por causa da graça e misericórdia de Deus, vai se sentar outra vez no banco. Mas não mais para cobrar imposto, não mais para o pecado, mas para escrever o primeiro evangelho. O Evangelho segundo São Mateus. Uma vida transformada é o tema da nossa palavra de hoje. Uma vida transformada. É isso que a graça de Deus faz quando nós abrimos o coração. Tem gente que evita, não faz sequer um exame de consciência porque tem medo de se deparar com os seus pecados, porque diz, como é que eu vou sair disso, irmã Maria Raquel? Eu não vou conseguir. O problema é que você está olhando e contando com as suas forças, e com as nossas forças nós não conseguimos produzir uma santidade em nós. A santidade é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus em nós. Mas a porta do coração só abre pelo lado de dentro. Eu e você, nós precisamos virar a chave, nós precisamos abrir a porta para que o Senhor entre. E como fazemos isso? Quando reconhecemos a nossa oração. Senhor, eu tenho sido uma mãe... Eu não tenho sido a mãe que eu gostaria de ser. Né? Eu sei que eu tenho caído em tantos pontos. Eu não tenho sido o pai que eu gostaria, que eu deveria ser. Eu não tenho pautado a minha vida familiar, a minha vida conjugal nas palavras do Evangelho. Eu tenho deixado que o meu casamento se molde pela novela das 8, pelos filmes que estão aí mundanos. Eu não tenho trazido para a minha vida a experiência dos santos. Eu não tenho pautado o meu matrimônio, a minha vocação, a minha juventude, a minha vida profissional, pessoal nas palavras do Evangelho. Senhor, me ajuda. É assim. Eu não posso sozinha. Eu preciso de Ti, Jesus. Quantas vezes, né, a gente olha assim, tá tudo errado. E aí a gente fica meio sem força para começar, para recomeçar, porque a gente olha e diz, tá tudo errado. Eu não sei por onde começar. Acontece que aquela grande mansão que você vislumbra, ela começou com um tijolo assentado. Ela começou com o cavar para baixo, ela começou com o fundamento.
Aquele rio, aquele oceano, um dia foi uma gota d'água, entende? Então, aquele livro um dia foi uma primeira palavra. Aquela música belíssima, aquela sinfonia, não é? Começou com uma nota. E quantos grandes empreendimentos nós estamos deixando, não é? de contemplar e de erguer, porque não lançamos o primeiro fundamento, a primeira pedra, a primeira nota, o primeiro sim. Veja, hoje, o que é essa família de oração Exército de São Miguel? Somos aí, não é? Já quase 3 milhões de pessoas. Mas um dia foi apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, entende? É assim o crescimento. Nós não podemos ter medo, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E em cada rosário da madrugada nessa quaresma, Ele está levantando um povo, Ele está transformando um povo. Hoje nós vemos ali o Senhor escolhendo Moisés, assim como Ele escolheu você para nesse retiro quaresmal, estar levantando-se na madrugada, intercedendo pela sua família como o novo Moisés, sendo instrumento de libertação na vida da sua família e de tantas outras almas que lhe são confiadas. E não tenha medo, assuma esse chamado de Deus na sua vida. É sobrenatural que estamos vivendo. No Rosário, nesse 4º dia do retiro quaresmal, nós vamos ver ali Deus capacitando o seu povo. Vamos proclamar essa palavra, porque há poder na palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que palavra poderosa, gente. Que palavra poderosa. O missal ainda vai dizer o banquete. O banquete marca o limite entre a velha e a nova vida. Né? A Eucaristia. Quando nos arrependemos profundamente do pecado. Existe uma corrente aí que tenta nos enganar, nos ludibriar. É artimanha de Satanás, atenção. E dizer que nós podemos viver muito bem, conviver muito bem com o pecado. Né? Não tem problema. Deus é misericórdia, continue no seu pecado. Gente, isso é diabólico. E uma corrente presente em nosso meio, muito mais próximo do que nós podemos imaginar. Não é assim. A misericórdia de Deus se manifesta exatamente na transformação das nossas vidas. Quando abandonamos o pecado e passamos a caminhar na graça de Deus. Não acredite numa pessoa que diz que você pode permanecer no pecado, que você pode continuar com o pecado. Deus é amor. Não, não acredite. É veneno de Satanás. A palavra é a seguinte: Deus é amor. E Ele não te abandona nesta condição. Ele te liberta desse pecado, desse vício, exatamente para te fazer caminhar na graça de Deus. O que traz a alegria de viver não é aceitar o pecado como algo, não é, normal. Isso não traz alegria a ninguém, isso é morte em vida. O que traz a alegria fruto do Espírito é exatamente o contrário. É quando nós abandonamos o pecado, não aceitamos o pecado.
não é? E nos decidimos então por uma vida na graça de Deus. Pode passar milhares de anos e tentarem colocar na nossa cabeça que o pecado é algo normal, que isso é coisa do passado, que isso não existe, que você é livre, faça o que você quiser. Isso não vai trazer alegria no espírito. Isso não vai trazer felicidade. O máximo que isso vai produzir na sua vida é morte. Morte. A vida, ela se produz quando nós decidimos por Cristo. É vida na graça. O salário do pecado é a morte. Não tem ninguém que possa mudar essa palavra. Essa é a palavra de Deus. Quando nós vamos nos orientar com alguém, precisamos ter muita consciência com quem nós estamos nos aconselhando e nos orientando. E tenha coragem de dizer para essa pessoa, quando ela começar com seus achismos, eu acho que... Você fala, não, eu quero a palavra de Deus. Não é? Eu quero a palavra de Deus. A orientação, ela só é precisa. Ela só é precisa, segura, então, quando ela parte aqui. Não é? Quando ela parte, então, desse fundamento, é a palavra de Deus. Não me dê a sua palavra, mas me dê a palavra de Deus. Que seja a voz da igreja. O magistério, a tradição, a Sagrada Escritura, a vida dos santos. É isso. Essa é a fonte segura. Então, o banquete marca o limite entre a velha e a nova vida, ou seja, uma vez arrependidos, nos confessamos, o sacramento da confissão, que nos torna então aptos ao sacramento da Eucaristia. E é esse banquete que marca o limite entre a velha e a nova vida. Jesus está à mesa com Levi, está à mesa com os cobradores de impostos. Quando uma vez arrependidos, confessamos os nossos pecados e somos admitidos ao banquete eucarístico. Essa é a experiência. E aí, nós somos felizes. E aí, a vida pulsando dentro de nós. Há uma vida eterna, né, que começa agora. Que palavra forte. Obrigada, Jesus. Obrigada por esta palavra. Eu sei que eu teria a minha vida transformada de maneira especial nesse retiro quaresmal. Esses 40 dias na vossa presença, em cada rosário da madrugada, na hora da misericórdia, no terço do combate. Obrigada, Jesus. Obrigada por cada pessoa que receberá esta palavra poderosa hoje e terá a sua vida transformada. Eu sei que enquanto nós partilhávamos, você também foi se recordando de tantas pessoas que precisam dessa palavra de esperança, né? De encontrar-se com Deus que transformou a vida de Levi, um Deus que tudo pode realizar e que realizará também na sua vida, na vida desta pessoa tão querida e tão amada. Confiemo-nos à Santíssima Virgem Maria. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa palavra. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.